Marcos capítulo 10, a partir do 35. Esta é a grande verdade que Jesus deixou para nós. Entre vós não é assim. Não é do jeito do mundo. É diferente. O maior é aquele que serve. Marcos narra que Tiago e João veio até Jesus, mas Mateus diz que a mãe dos dois também veio juntamente com eles. Porque Marcos se preocupa mais em trazer o conteúdo na sua qualidade. E Mateus, ele expressa mais uma quantidade. Mas na verdade quem veio foi a mãe e os dois irmãos até Jesus. Mateus diz que eles vieram adorando, mas fizeram o pedido errado. Tem muitas pessoas que vêm até Jesus adorando, da forma correta, mas na hora de fazer o pedido, não sabe nem o que está pedindo. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Um pedido errado. Por mais que eu traga uma adoração verdadeira e adore a Cristo de forma correta, mas se meu pedido for errado, Ele não vai conceder. Jesus disse: se pedis alguma coisa de acordo com a Bíblia diz, de acordo com a sua vontade, Ele concederá. Então a gente tem que ver primeiramente a vontade de Deus para depois a nossa. Porque se pedirmos de acordo com a vontade de Deus, é certo que vamos receber. Mas muitas vezes pedimos de acordo com a nossa e não recebemos. Agora observe. Jesus chegou para eles, quando eles chegaram, disseram assim: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Olha só, queremos que nos faça o que te pedimos. Será que Deus é algum garçom para fazer o que nós pedimos, ou o que qualquer pessoa pede? O que faz isso? É garçom. Quando pede o pedido, garçom, o pedido aqui está, o garçom vem e traz o pedido. Mas Deus não é garçom, mesmo a pessoa sendo apóstolo. Deus não é garçom para fazer o que as pessoas pedem. Tem que estar de acordo com a sua vontade. Aí Jesus disse: o que quereis que eu vos faça? Vamos, vocês têm um pedido a fazer? O que vocês querem que eu faça? Aí lá vem eles, atrás de privilégios, posição e ambição errada. O reino de Deus não é isto, não é privilégio, não é posição, não é ambição errada. Olha só, é como Jesus estivesse dizendo para eles assim: vocês não entenderam nada. Leia os versículos antes. Leia o versículo 33 e 34 para ver do que Jesus estava falando. Jesus diz assim: eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e os condenarão à morte, e os entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Ora, eu falei para vocês de cruz, de sofrimento, de dor, de tudo isso, e vocês vêm atrás agora de privilégios, posições e cargos, sem entender nada. O reino de Deus não é isso não. Sentar uma à direita, uma à esquerda, atrás de posição, atrás de privilégios, atrás de ambições ridículas. Eu estou falando de uma cruz que eu vou carregar, de uma cruz que eu vou ser pregado, de um sofrimento que eu vou ter, de você cuspido, caluniado, escarnecido, e vocês parecem que não entenderam nada e vêm atrás de posição e privilégio. É assim que está o mundo. O evangelho pregado hoje, gente, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo.
que estão fazendo da mensagem hoje não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é privilégios, posição. O Evangelho de Cristo é impopular. Essa mensagem que nós pregamos, ela é impopular. Ela não é algo glamuroso, algo grande. É para encontrar os eleitos, os filhos de Deus que estão aí na terra, para encontrar estes, para que o arrebatamento aconteça. Você observa. Quando Paulo falou assim, em 1 Coríntios capítulo 4, ele disse assim: nós somos ministros de Cristo. Se você pegar a palavra ministros que Paulo estava usando ali, no original diz que é hipérites. Sabe o que era um hipérites? Quando Paulo estava comparando um pastor com o ser ministro de Cristo, aquelas pessoas que eram conhecidas como hipérites, significava remador inferior. É um remador inferior, que lá nas galés, as galés é a parte de baixa do navio, eles só faziam uma coisa: remar. Esses homens não tinham identidade, não tinham destaque em hipótese nenhuma. Eles só faziam uma coisa: remar, servir, remar, servir. Eles não chegavam à parte mais alta do navio, não. Ficava na parte inferior, porque era um remador inferior. Quando Paulo diz assim, nós somos ministros de Cristo, Paulo está dizendo, nós somos remadores inferior. Nós não temos que ter destaque, nós não temos que ter privilégio. Nós servimos no anonimato, escondido. Mas não lê, parece que não lê. E querem ter privilégios. Paulo estava dizendo, nosso foco é exaltar o mestre, não a si mesmo. É aquele negócio, aquele remador inferior só executava ordens. Eles não eram conhecidos, eles não tinham identidade. Chamado de remador inferior, então o negócio deles era remar, remar, remar e remar e servir. Eles não tinham posição, não tinham privilégios, não tinham glórias pessoais. Paulo estava dizendo, nós não temos que ter posição, privilégio nem glória pessoal. O nosso foco é exaltar aquele que morreu por nós. Isso aqui que era o reino de Deus, por isso que Paulo aprendeu o que é o reino de Deus. E ali ele estava colocando a definição de o que era um ministro, um remador inferior. Certa feita encontraram uma moeda romana. E nessa moeda romana tinha um boi de carga. E esse boi carregava um arado e estava em cima do altar. E na moeda dizia assim, disposto para ambos. Ele está disposto tanto a trabalhar, puxar o arado, trabalhar, e depois ir para um altar para ser sacrificado. Se o William Branco comparou assim, disse, um pastor é um boi de carga. Vocês já viram aqueles bois, né? Que trabalhou e depois é vendido para o machado. Esse é o destino de qualquer cristão aqui na terra, tem que botar isso na cabeça. Servir, para depois morrer. Esse é o destino. Ambos estamos fadados aos dois, servir e morrer. Mas depois vem a glória. A glória vem depois. A coroa vem depois. A coroa para nós, a glória, ela só vem depois, porque aqui na terra não. O caminho para o céu é um caminho de sofrimento. Não é o sofrimento que a gente está falando de sacrifício, mas o sofrimento daqueles que carregam as aflições de Cristo. O apóstolo Paulo diz, hoje eu carrego
parte das aflições de Cristo, do sofrimento de Cristo na minha carne. Então observe só. Então eles chegaram. Nós queremos sentar um à tua direita e um à tua esquerda. Aí Jesus disse: não sabeis o que pedis. Eu estou falando de sofrimento, do cálice que eu estou para beber. Vocês estão pedindo posição e privilégios. Bebereis o cálice que eu estou para beber? Ele disse: beberemos. Eles eram fiéis. Mas Jesus disse: mas quanto a esta posição aí, não compete a mim, mas para aqueles que está destinado. Mas para quem está destinada esta posição de na glória estar à direita, à esquerda? Para os vencedores. Estou dizendo, para os vencedores. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Trono, quando você vê trono, quer dizer governo, posição, domínio. Aí eu vi um pastor da denominacional disse: oh, pobreza desse povo que não tem revelação. Aí ele disse que neste versículo tem dois tronos, porque é o trono do Pai e o trono de Jesus. A Bíblia está dizendo que Jesus diz: eu venci e sentei com o seu Pai eu sentei com meu Pai no seu trono. Aí eles achavam que era dois tronos. Olha a pobreza deste povo que não tem revelação. Imagina se houver tronos no céu e diz que haverá nós sentaremos com ele no seu trono. Se fosse tronos separados, então imagina milhares de tronos separados e todo mundo sentado. Quando a Bíblia fala trono, fala governo, domínio, autoridade, poder. Mas isso compete a sabe a quem? Aos vencedores, a quem Deus designou. É para esses vencedores que venceram a carne, o pecado, o diabo e o mundo. Para estes vencedores, sim, vai ser compartilhado para eles esta vitória. Aí, gente, olha só. Mas se pegasse Tiago e João naquele momento e desse um cálice de sofrimento a eles, eles não passariam. Porque um homem só está apto para passar pelo sofrimento depois do Pentecostes, depois que recebe o Espírito Santo. Bebereis o cálice que eu estou para beber? Eles dizem: beberemos. Nós poderemos sofrer. Mas se desse o cálice a eles agora, ali, eles fracassariam. Porque Jesus disse: hoje todos vocês vão se escandalizar de mim e me deixarão só. Veio um momento difícil, todos os apóstolos deixaram Cristo e ele ficou só. Não aguentava. Antes do Pentecostes não aguentava. Mas o homem só está apto a passar por qualquer batismo, por qualquer sofrimento, depois que ele passa pelo Pentecoste, pela descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu e revestiu aqueles homens, aí sim, aqueles dois estavam aptos para sofrer, para passar por sofrimentos e aflições. Porque ninguém nessa terra recebeu um batismo de sofrimento e aflição tão grande como Cristo. Foi o único que recebeu o batismo. Quando a gente fala batismo, é imergir. Foi imergido em sofrimento, aflição e dor. Ninguém recebeu sofrimento maior nesta terra que Cristo. Cristo foi quem recebeu o sofrimento maior. Mas por quem fez isso? Por nós. Diga, quando um homem vai sofrer por ele mesmo, mas quando alguém vai sofrer por outros, aí é diferente. Amém, irmãos? Aí é diferente. Ele não sofreu, ele sofreu por nós. Não foi por ele mesmo, foi por nós. E ele suportou o sofrimento e a aflição
por nós. Quando Tiago e João passaram pelo Pentecostes, estava pronto, certo? Estão prontos a receber o batismo que eu hei de receber. Sofrimento, vocês vão receber? Sim, receberemos. Depois passou pelo Pentecostes, o primeiro a morrer foi Tiago, o último a morrer foi João. Quando Jesus disse, recebereis o batismo que eu estou para receber? Eles receberam. O primeiro a ser morto foi Tiago. E o último a ser morto foi João. Jesus disse, Paulo diz, pois permanece a fé, a esperança e o amor. Tiago representa a esperança, Pedro a fé e João o amor. João foi o último apóstolo para morrer, porque ainda que você perca a esperança, ainda que a fé morra, mas se você tiver amor, o amor produz o resto. Estão entendendo? Que eu lembrando ensinou uma coisa tremenda para nós. Fé não produz amor, mas amor produz fé. Quando eles disseram isso, gente, Jesus disse, vocês vão receber mesmo o batismo. Sofrimento. Então um foi o primeiro a ser decapitado. E o outro foi o último. João foi o último apóstolo de Cristo a morrer. Dos apóstolos. Então observe só. Quando aquilo ali, os 10 ouviram aquilo, se indignaram. Porque é assim. Hoje nós estamos vivendo um evangelho que é assim. Que as pessoas pensam que tem que ser de acordo com o mundo. Não. Entre vós não é assim. Não é assim. Entre vós. Jesus disse, olha. Quando eles ouviram, os 10 ouviu, aí correram lá. Ah, quer dizer que esses 2 camaradas querem ganhar o direito de dominar sobre nós, de ter privilégios maior. Aí Jesus chamou eles à parte, os apóstolos à parte, não foi para todos que ele disse. Aí ele vai explicar como é que é o reino de Deus. Quem é maior no reino de Deus? Qual é a maior grandeza que existe? A maior grandeza que existe é servir. A maior grandeza que existe, a verdadeira grandeza, não consiste em dominar, mas consiste em serviço. Esta é a grandeza, a maior de todas as grandezas. É servir. Jesus vai dizer, olha, os reis da terra, os príncipes, os políticos, se a senhora das pessoas, dos seus, e usam de autoridade sobre eles. No mundo, as pessoas querem privilégio, querem posições, querem cargos, querem estar no alto escalão, querem dominar sobre os outros, mas entre vós não é assim. Entre vós quem? Entre os verdadeiros cristãos. Não é assim. Ele estava falando só para eles, só para os apóstolos, como se fosse em particular, só para eles. Dizendo assim, entre vós não é assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. A grandeza consiste em servir. Sirva e será grande. Esta é a maior grandeza. Consiste em servir. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo que é assim. A escala de valores de Jesus é totalmente diferente do mundo. É um escândalo para o mundo, porque o maior é aquele que serve. As pessoas têm como... Acabou de morrer um aí, que as pessoas têm como Deus.
O cara propagou tanta sujeira, tanta imundície, tantas novelas pornográficas sujas, tanto programa imoral, mas as pessoas têm como um Deus por quê? Porque tinha posses, porque tinha poder, porque tinha tudo isso, status, e era conhecido, aí as pessoas têm como um Deus. Tem deles que dizem assim, é com imenso pesar que eu dou essa notícia. Mas Jesus disse assim, ó, não são estes que têm privilégio, cargo, que estão na política, que domina. Não, entre vós é diferente. O maior é o que serve. O maior é o que serve. O que confere grandeza é o serviço e não o domínio. Jesus está dizendo, o que confere uma grandeza é servir e não dominar. Amém, irmãos? Vocês estão bem aí? A grandeza consiste em servir e não dominar. Quer estar à direita e à esquerda, quer dominar? Não, mas quer ser grande? Sirva. Grandeza não é ordenar outros, grandeza é fazer pelos outros, grandeza é servir aos outros. Jesus estava dizendo assim, ó, grandeza não é dominar, não é ter posições e privilégios. Grandeza é fazer pelos outros, é servir aos outros. Deus deixou uma regra na natureza, e esta regra é de doar. Você nunca vai ver uma árvore comendo do seu próprio fruto. Não. Nunca. Mas a árvore sempre está doando para as pessoas. O apóstolo Paulo diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus está dizendo, a maior grandeza é servir. Quer uma grandeza? Faça pelos outros. E não domine os outros. Mas esta grandeza, servir. E quanto maior serviço, maior honra. Jesus estava dizendo, quanto maior serviço, maior honra. Grandeza não está na conta bancária que a pessoa tem, no prestígio intelectual que a pessoa tem, no domínio que a pessoa tem, nas posses materiais que a pessoa tem, mas no servir. Aí é que consiste a grandeza. Isto é a grandeza de um verdadeiro servo de Deus. Louvado seja Deus. Aí Jesus vai e diz assim, quem padece é quem reina. Quem padece é quem reina. O caminho para o céu é daqueles que vão padecer as aflições de Cristo, os sofrimentos de Cristo. Porque a era e o tempo onde se bebe o cálice mais forte que existe, exceto o que Jesus fez, o maior sofrimento, o homem que sofreu mais foi Cristo, o cálice de sofrimento que alguém experimentou mais alto foi Cristo, mas de todas as eras, o cálice de maior sofrimento está aqui, nesta era. Esta é a era da dor, da riqueza, da escravidão, da nudez, do engano, da podridão, uma era fedorenta e uma era cheia de neurótico, cheia de doenças. Esta é a era onde as pessoas bebem o cálice do sofrimento. É claro que cada um deve que sofrer as aflições de Cristo, mas esta é a era mais difícil, mais sem luz, mais escura que existe. E aí, para chegar lá, tem que beber o cálice. Tem que padecer. Se padecermos com Cristo, reinaremos também com Ele. Então tem que padecer. Mas esse evangelhozinho que está sendo pregado aí,
de carrões, de chácaras, de fazenda, de viagem, disso, daquilo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem cálice, tem sofrimento, tem dor. O Evangelho de Cristo tem um batismo de sofrimento, de carregar as aflições de Cristo com você. Isto é o Evangelho de Cristo. Jesus diz: qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Olha só. Quem quer ser o primeiro? O mundo é diferente, o mundo é totalmente diferente. Quem é o primeiro é aquele que é servido, que é conhecido, que é ricão, que tem isto, que fez isso, fez aquilo. Este é o primeiro. Mas no meio de vós, o maior tem que ser o servo de todos. Agora, você já viu alguém pedir para você fazer uma coisa sem ele fazer primeiro? Não, seria uma hipocrisia. Mas Jesus dá um exemplo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Primeiro começa com Ele. Porque hipocrisia, você pedir para outros fazer as coisas quando você não faz, é hipocrisia. Primeiro tem que ter a prática. Primeiro você tem que ser exemplo. Porque senão não vai. Você tem que ser o exemplo, você tem que ser o carro-chefe, você tem que puxar. Você tem que dar exemplo primeiramente. Aí sim, aí isto faz a diferença. Então Jesus disse assim, ó. Ele veio dar a vida em resgate de muitos. Agora observe essa expressão. O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Quer dizer, que o resgate das pessoas custaria a vida dele. E ele fez. Imagine se o resgate de alguém custasse a minha vida. Eu teria coragem de fazer? Nós teríamos coragem de fazer? É difícil. Mas o resgate de você, Kinga, nós que estamos aqui todos, custava a vida dele. Agora não existe resgate se não houver pagamento. Não existe. Só existe resgate para libertação, para libertar alguém que está preso, alguém que está acorrentado. Então Jesus viu os seus filhos acorrentados pelo diabo, acorrentados pelo pecado, fadados e destinados à morte, à perdição. Mas como é que se pagaria isto? Como se pagaria? Qual era o preço? Dar a própria vida. Dar a própria vida em resgate do mundo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Me diga, se alguém tem outro exemplo para dar como esse, senão Jesus. Por isso, quando ele pediu para que eles fossem o maior, sirva, porque eu vou fazer o maior sacrifício que já existiu na terra. Que ninguém nunca fez. E ninguém nunca tinha condições de fazer e resgatar alguém. Mas eu vim para fazer isto. Quem resgata, resgata da mão de alguém. E onde era que nós estávamos? Acorrentados por Satanás. Então Jesus veio para nos resgatar. Para aniquilar aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás.
Você sabia que quando Deus criou Adão e colocou no Éden, ele era o Deus sobre a terra. Existia o Deus do universo, que criou todas as coisas, e Adão era o Deus da terra. Tudo o que ele falava acontecia. Ele tinha domínio sobre toda a terra. Mas Adão caiu no pecado, perdeu o domínio sobre a terra. Para quem passou este domínio e quem passou a ser o Deus da terra? William Branham disse: Satanás. O homem perdeu o domínio. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, perdeu o domínio sobre a terra. Afogou todos no pecado. Mas o que acontece? Deus não encontrando ninguém mais para fazer isto, porque aquele que ele criou, a sua imagem, a sua semelhança, e deu a ele domínio sobre todas as coisas, acabou caindo, não haveria mais ninguém para poder ele dar esse domínio, porque todos eram pecadores. Então o que Deus fez? Deus disse: eu vou em carne humana para tirar esse poder do diabo, e eu vou dar a minha vida em resgate por isso. Fazendo isso, eu tiro o poder das mãos de Satanás, e agora Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Agora existe um que tem poder no céu e na terra. As pessoas se deixam ser dominadas pelo diabo porque quer, mas existe um que pode tirar esse domínio do diabo da vida da pessoa, porque ele tem todo o poder sobre os céus e a terra. Como foi que ele fez isso? Porque ele veio dar a vida, dar a vida. O preço era pagar com a própria vida. E ele fez. E nós só estamos aqui por isso. Ele é o maior exemplo. Ele demonstrou o maior sofrimento que já existiu, o maior exemplo e a maior dívida paga que já existiu foi Jesus Cristo que fez. Ninguém pode fazer nada, pedir para outros fazer, se você não está apto a fazer. Nós estamos vivendo um tempo que pastores é assim, sentado em escritórios, outros faz, mas ele é pastor daquela igreja. Ele nunca ganhou um membro, nunca ganhou uma alma naquela igreja, mas é pastor daquela igreja. Isso não funciona. Não funciona. A conversa convence, o exemplo arrasta. Nós só estamos aqui porque o Senhor deu a vida para nos resgatar. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém deu maior exemplo do que Cristo. Ninguém fez o que Cristo fez. Por isso que ele pediu. Desde a sua humildade até sua grandeza, ele falou: quer ser grande, sirva. Porque mesmo tendo a maior grandeza, Cristo sendo Deus encarnado, ele mostrou que para ser grande tem que servir. E ele veio para servir, não para ser servido. Ó Deus, tu és o exemplo. Não existe outro exemplo. O Senhor é o maior de todos os exemplos. Ninguém ousaria dar a vida para resgatar alguém, mas o Senhor fez. Mas o Senhor fez por quem? Por pecadores. Pecadores perdidos. Mas o Senhor veio se sacrificar por nós, porque não havia mais homens hábeis nesta terra para dominar sobre a terra. Então o Senhor mesmo veio para mostrar que tem poder sobre os céus e sobre a terra. E as forças do diabo não nos controlam mais, porque Cristo,
Ele é o Deus da terra e também do céu. Isto engloba todo o universo. Ele é Deus de todo o universo. Se as pessoas querem servir ao Deus desse século, é porque eles não conhecem o Deus poderoso que deu a vida por nós. Existe o Deus que pode te resgatar, pode te libertar, pode mudar a sua vida. E este é Cristo. Jesus Cristo é o nosso Deus. Agradecemos a Ti por mais um domingo. Que o Senhor nos alimente com a Tua palavra. Que o Senhor nos alimente a cada dia com estas verdades. Que o Senhor fortaleça a nossa vida. E se houver um amanhã, que o Senhor nos dê força, coragem, ânimo e fé. Livra-nos dos males, dos acidentes, de qualquer coisa. E que nós possamos viver para servir. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.